Olá, tudo bem? Hoje o nosso papo vai ser sobre gravidez química. Você já ouviu falar? Já passou por isso? Bom, a gravidez química é um tipo de perda gestacional muito precoce, que apesar de muito comum ainda gera muitas dúvidas e muitas mulheres também não sabem que passaram por esse processo. A ciência fala que a gravidez química ou gravidez bioquímica é uma perda muito precoce gestacional. Ela vai ocorrer antes da quinta à sexta semana, ou seja, antes do embrião poder ser visto no ultrassom. O termo química vem do fato de que a gravidez foi detectada biologicamente através do hormônio da gravidez, o HCG. Mas desde já, eu quero dizer para você que só vai ser identificado esse hormônio mediante uma gravidez. A mulher, ela libera somente durante esse período, ok? E essa gravidez química, ela não é diagnosticada por imagem ou desenvolvimento fetal visível. Sobre o que acontece no nosso corpo, né? O que vai ser a gravidez química? Quando um óvulo ele é fecundado e ele vai sair das tubas uterinas para a cavidade uterina e fixar-se no endométrio, automaticamente o nosso organismo ele começa a produzir o hormônio HCG. Esse hormônio HCG, como eu disse antes, ele só é detectado durante essa fase, que é a gravidez. Aí, depois que ele está produzindo, em pequenas quantidades, porque o hormônio ele vai evoluindo com o passar do tempo da gravidez. E aí, nos testes convencionais, tanto no de farmácia, os mais sensíveis, quanto os de sangue, que eu aconselho muito a estar fazendo o quantitativo, que ele vai verificar quanto desse hormônio possui na corrente sanguínea da mulher. E aí você vai identificar lá que a gravidez está visível. Só que dá esse resultado positivo e na gravidez química o embrião ele não progride. Então ele para de se desenvolver muito cedo e a diminuição também desse hormônio HCG. E aí o teste que antes deu positivo dá negativo. E a mulher já vem a menstruação, né, logo em seguida. Isso é muito mais comum do que muitas mulheres imaginam. Ela pode representar uma grande parte dos abortos muito precoces, muitos dos quais acontecem antes mesmo que a mulher perceba que está grávida. Estima-se que parte significativa dos abortos, possivelmente até a maioria dos abortos espontâneos que ocorrem antes das 5 semanas, sejam gravidez química, porque o embrião para de se desenvolver antes da detecção por ultrassom, ou seja, o batimento cardíaco, né, do bebê. Alguns sintomas mais comuns. Nem sempre existem sintomas perceptíveis, por isso, muitas das mulheres sequer sabem que houve uma gravidez e uma perda gestacional. Quando há esses sintomas, pode ser incluído o teste, né, que a gente fez, deu positivo e logo em seguida dá negativo, a menstruação após esse teste positivo, um fluxo menstrual mais intenso, com presença de coágulos, né, muito mais intensos do que o habitual. Cólicas semelhantes à menstruação. Porém, é importante que nem sempre há náuseas ou sintomas típicos de gestação, porque o processo da gravidez termina muito cedo. Como é que fecha o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser feito através do teste de sangue para medir o hormônio HCG, que é o hormônio de forma quantitativa, como eu havia dito. Ele vai ser observado e se há evolução, provavelmente é uma gestação bacana, mas se o hormônio começar a decair
do valor que foi feito na primeira vez, provavelmente há uma gravidez química e um aborto espontâneo. Quais são as causas? A causa exata nem sempre é conhecida, mas as mais comuns e que são observadas cientificamente são as anomalias cromossômicas. E aí, como é que vai acontecer? O desenvolvimento do embrião não está sendo adequado, há ali uma anomalia, então o próprio corpo ele já está identificando que há essa anomalia e aí ele mesmo expulsa, né? Que o organismo ele impede o desenvolvimento dessa gestação. As alterações hormonais, que é muito comum, como o caso de baixa progesterona. A progesterona ela é um hormônio que ele vai estar viabilizando uma gestação, né? Ela vai espessar o endométrio e vai manter com que aquele útero seja uma casinha bem bacana para aquele bebê e ele consiga se desenvolver. Problemas também no útero, né? Que a gente às vezes não sabe os problemas que a mulher tem, seja um mioma, seja um teratoma, seja algum outro tipo de situações que possa estar impactando no desenvolvimento dessa gestação, né? Infecções ou fatores de saúde da própria mãe. Vale ressaltar que a maioria dos casos não é culpa da mulher, tá? Ou até mesmo do parceiro. Isso também não indica bater o martelo que é um caso de infertilidade. Não há um tratamento necessário para a gravidez química. O corpo, ele é perfeito. Ele geralmente absorve ou elimina esse tecido sozinho. O foco vai ser o acompanhamento e o suporte emocional daquela mulher. Principalmente a mulher que já tem o desejo de ser mãe. E quando ocorre isso, ela precisa ser bem amparada, ter uma rede de apoio importante, o auxílio do parceiro e até mesmo, se for o caso, o acompanhamento psicológico. Isso é sério, muitas mulheres passam por isso e elas acabam desencadeando algum problema relacionado à depressão, ansiedade, mesmo sendo um evento normal, assim, digamos, porque é o nosso corpo mostrando que não existe a possibilidade de manter aquele embriãozinho, porque ele tem algum problema. E evitando que haja outro tipo de situação, né? Mesmo sendo esse evento clínico muito precoce, a experiência emocional ela é real, ela é válida. Os sentimentos de tristeza, frustração, de luto são totalmente compreensíveis. E como eu disse, o suporte de profissionais da saúde, familiares, grupo de acolhimento pode fazer a diferença. Então, meninas, se vocês identificarem o teste positivo, né? O HCG está lá mostrando no teste, o embrião não se desenvolve, o teste vem como negativo novamente, se você for fazer novamente o teste. E há um sangramento menstrual, isso pode ser característico de uma gravidez química. Então, não deixe de observar o seu corpo, observar o que tem passado, porque isso aí é algo que acontece com outras mulheres, mas precisa identificar também alguma causa, né? Como eu falei, pode ser alterações cromossômicas, pode ser questões hormonais, mas precisa ser averiguado se acontece mais de 2 ou 3 vezes, ok? Estou aqui, conte comigo, se precisar é só me chamar e aí eu vou aqui responder com o maior carinho, tá? Beijo! Então, galera, segue, comenta e compartilha.